Então, boa tarde para uma conversa hoje sobre um tema muito importante, que se trata da Lei de Proteção aos Dados Pessoais. A famosa lei, mais ou menos conhecida pelos meios, pela LGPD. Do que se trata isso? Precisamos contextualizar um pouco esse tema. Eu reputo que esse tema de suma importância, tão quanto o Código Consumidor, que em 11 de setembro agora passado fez 30 anos de existência. Essa lei de proteção aos dados pessoais, eu reputo que ela está no mesmo patamar, vai mudar bastante a mentalidade das pessoas jurídicas de direito privado, pessoas jurídicas de direito público. Até sexta-feira agora, dia 18/9, o presidente da República tem que sancionar. Mas os efeitos dela já estão valendo, porque há algo no meio que trata do assunto, mas de forma bem tênue. E mais forte é a Constituição, que fala lá sobre direitos fundamentais, o direito da imagem, direito à vida, direito à saúde, está lá nos direitos fundamentais. E essa lei considera garantir esses direitos ao cidadão. O que atinge a empresa? Por que esse tema é tão importante assim para as empresas? Essa é uma lei, a Lei 13.709 de 2018, ela foi promulgada no governo Temer, mas ela vem de 2018. E agora ela sofreu várias sucessões de adiamento para a sua edição. E agora, como eu disse antes, o governo deverá sancionar ela sem veto nenhum, pelo que se tem notícia, e ela então estará na íntegra. Porém, os efeitos dela, depois a gente vai colocar, só vai ser em agosto de 2021. Nós preparamos algumas perguntas e depois a gente vai poder ficar à disposição aqui no sindicato para responder mais perguntas. Hoje a gente vai dar uma noção, porque essa matéria, pessoal, ela cabe no seminário. Tudo que ela contém, todas as implicações jurídicas que ela, vamos dizer assim, ela espraia no sistema e na comunidade que nós estamos vivendo. Hoje nós vivemos uma sociedade digital. Esse avanço da tecnologia trouxe uma série de mudanças nas nossas vidas e acelerou com a pandemia. Nós já vivíamos uma era digital. O judiciário está praticamente todo digitalizado. Hoje tu faz uma audiência em Brasília sentado no teu escritório. E isso tudo, ele passa por computação de dados. E é o que essa lei vai regulamentar. Ela regula o tratamento de dados pessoais da pessoa natural pelas empresas privadas e públicas. E tem o objetivo de proteger os direitos fundamentais à liberdade, como eu falei antes, e a privacidade do cidadão. Enfim, ela protege os dados pessoais do indivíduo. Porque os dados passam a ser encarados como insumos vitais para a tomada de decisão. Num cenário em que a imensa quantidade de informação disponível permite que a concepção dos produtos, o design, os testes com novos materiais, os protótipos, a arquitetura de fábrica, o layout da fábrica, a organização da linha de produção, o estoque de materiais, um manual de equipamentos que lá contém informações,
estejam todos conectados. Isso é a indústria 4.0. Além disso, esse tratamento de dados em aplicações da internet das coisas, a internet das coisas. Quem ouviu falar na internet das coisas? Sim, logo, e hoje já em vários países, no Brasil até, eu posso pela internet ligar um fogão na minha casa, ligar o meu refrigerador e ligar o ar-condicionado. Isso tudo passa por dados das coisas. É a chamada internet das coisas. E tem contribuído isso vai contribuir para o aumento de produtividade nas suas empresas, com redução de custos da operação, bem como o aumento da segurança do trabalhador, porque os dados vão estar todos automatizados e vai haver segurança do trabalhador. Essa é a importância dessa lei. Esse é o escopo que eu acho que vocês estão me entendendo. E na parte, sim, de interligação dos países, veja bem, quando o Brasil optou para participar dessa lei, para promulgar essa lei, para estudar essa lei, ela, no momento que ela promulgar, e que provavelmente vai ser promulgada, o Brasil vai fazer parte dos 100 países que contém esse tipo de lei. E a nossa lei ela é baseada na lei europeia, e que ela prevê que toda a indústria e todo o país que tiver essa lei no seu arcabouço jurídico poderá fazer negócio, poderá comercializar com esses países da Europa. Então veja a importância dessa lei. Aí nós vamos entrar num tema que é amplamente divulgado nos meios jurídicos e talvez nas suas empresas, que é o sistema de compliance, certo? Vocês têm que implantar esse sistema de compliance, e nele tem que estar incluído, como na ISO, através dos organismos internos das suas empresas, com bom TI, um jurídico que possa interpretar a parte jurídica da lei. E eu diria mais, com um programa de governança corporativa e incluído com as boas práticas administrativas. Então, uma vez mapeado as informações pessoais que vocês têm nas suas empresas e vendo quais são os efeitos no negócio em si, vocês vão estar identificando e trabalhando com as conformidades. Então, bom, como é que eu estou tratando o dado no e-commerce? Os dados pessoais. Eu estou me reservando, eu estou protegendo, não estou protegendo. Então, é por aí que nós podemos ir. Nesse momento, eu poderia dar uma dica para vocês. Num primeiro momento, eu gostaria que vocês se dedicassem à lei e fossem direto no artigo 7, inciso 1º dessa lei, combinado com o artigo 8º dessa lei. O que fala isso, nessas duas normas jurídicas? Trata do consentimento. Tudo vai passar pelo consentimento, é um dos princípios dessa lei. Você me autoriza eu usar os teus dados para determinado fim ou não autoriza? Eu diria que esses dois artigos é que vocês vão começar a pensar um pouquinho. Eu preciso de ter um consentimento expresso e tenho que dizer por que eu vou usar os teus dados. Se nós formos lá para o artigo 52
No inciso primeiro ele começa falando de advertência. Pode haver uma multa de 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, incluído o grupo econômico e o conglomerados, no Brasil. No exercício, no pleno exercício, né? Excluídos os tributos, tá? Se exclui os tributos. E fica limitado a um total de 50 milhões a multa. Esse é o limite e o teto do limite. Mas se você for ler os outros incisos, vocês vão ver que vai chegar um ponto de que, se isso ocorrer, até depois de um processo administrativo, com direito de defesa, vai lá na lei consta, e vocês forem, por um motivo, condenados, vai ter toda uma avaliação, a capacidade da empresa em pagar multa. Então, lá na lei, só sobre as penalidades a gente poderia ficar aqui falando uma meia hora sobre esse tema aí. Mas é isso que vocês têm que cuidar. Começa com a advertência e depois vai para esse. E eles podem ser cumulativos, tá? O que é cumulativos? Eles podem dar advertência, mas se há uma infringência grave, eles podem aplicar logo em seguida a multa. Então, cuidado, é uma multa pesada e pode chegar até a eliminação desses dados, a proibição de uso desses dados. Então, essas são as penalidades. Bom, aí, se nós formos examinar na lei, o que são esses dados pessoais, eu vou falar sobre os dados pessoais sensíveis. Sensíveis. O que comumente se ouve na lei, se ouve na mídia, eu diria assim, os dados raciais, os dados étnicos, as convicções religiosas, a opinião política, né? Em quem candidato nós vamos votar, em quem nós não vamos votar, por quê? A filiação e sindicato são dado pessoal, isso nos interessa aqui no sindicato. A filiação sindical. Organizações de caráter religioso, isso é fácil vocês entenderem. Se eu sou cristão, se eu sou muçulmano. Dados também, além do político, o filosófico. Qual é a minha filosofia de vida? Eu tenho que proteger. Porque se eu tenho uma filosofia, eu posso ter uma influência, inclusive nos produtos que eu compro. Direito à saúde, proteção que está na Constituição, mas está agora incluído na lei. A vida sexual, não pode expor minha vida sexual. Isso é um dado protegido pelo pessoal, protegido por essa lei. E o dado genético ou biométrico. Esses são os dados pessoais sensíveis que a lei protege. A lei prevê a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e um Conselho Nacional de Proteção de Dados. Eles que administrativamente vão regular essa matéria e vão fiscalizar como as empresas privadas e públicas estão tratando os dados pessoais da pessoa natural. É os dados pessoais só da pessoa natural, certo? Eles é que vão examinar, e aí é que as empresas vão poder se defender, e aí é que se vai haver ou não vamos dizer assim, a condenação nessas multas ou nessas imposições de não permissão de uso desses dados pessoais. Eu acho que é uma matéria muito importante, que vocês devem ouvir com atenção esse vídeo e levar isso para, vamos dizer assim, para suas corporações, estudar bem essa lei, e aqui no sindicato, novamente, a gente fica à disposição para tratar do tema. Certo? Obrigado e uma boa tarde.